Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas Criativas. Eu sou o Luís Martins. Uma ótima segunda-feira para vocês, pelo menos espero que esteja a ser até agora, ou até o momento em que vocês estão a ouvir. E eu queria antes começar, porque eu acabei de vir, bem, não acabei, né? Mas estou há uns dias, desculpem, by the way, pela minha voz, que eu estou cheio de sono. Portanto, se a minha voz estiver um bocado tipo morta, é por isso. Mas estava a dizer. Vim de férias há uns dois ou três dias e queria falar-vos disso inicialmente neste podcast. Tem sido, até agora tem sido umas férias bastante boas e eu acabei por ir com a minha melhor amiga, fomos à Foz do Orelho, foi fixe, tipo, fomos a um parque de campismo, ficámos num parque de campismo, foi bacana. Não dá assim para entrar em muitos detalhes, honestamente, também não há assim muito que falar, mas foi só super tranquilo. E deu perfeitamente para treinar um pouco aquilo que eu tenho andado a treinar, da minha meditação, que é o estar presente, como eu tinha falado a semana passada. E, e estas férias na Foz do Orelho foram o quê? 3 dias, acho eu, né? 3 ou 4. 3 ou 4 dias. Ahm, foram super boas, porque foi longe, bem, é longe de onde eu moro, né? Que é um pouco na cidade, digamos assim. E lá, daqui um golinho de água. E lá é muito mais sossegado. E não tinha, bem, não tinha muito, não tinha praticamente nada com que me preocupar, na verdade. E foi bastante bom. Que, entretanto, como eu tinha dito, voltei há cerca de 2 ou 3 dias e queria-vos falar de outras coisas. Vi dois filmes, um deles eu adorei, por acaso, gostei mesmo bastante, e o outro foi bué desapontante, tipo, no meu ponto de vista. O que eu adorei foi o Sea Beast, que é um filme de animação que está na Netflix. Acho que saiu há pouco tempo, não saiu há assim tanto tempo. Perdão. E eu estava tipo, filmes de animação e no cima da Netflix estava um bocado cético. Mas acabei por ver e está muito fixe, está mesmo muito bom, está muito bacana. Aconselho a vocês verem. Está uma história bastante engraçada e bonita, na verdade. Está uma história bastante bonita, com uma mensagem bastante bonita. E é algo que até dá para ponderar na vida real, estão a ver? Mas também não quero estar aqui a estragar o filme, não vou estar a contar cenas. Portanto, se puderem vejam, chama-se Sea Beast, está na Netflix. Hum, é mesmo muito, muito fixe. E o outro que eu fui ver, até fui ver ao cinema, foi o Thor, o Love and Thunder. Foi bem, o último Thor que saiu, né? Há cerca. Bem, não saiu esta semana, né? Saiu a semana passada, acho eu. Hum, Na semana passada, há 2 semanas já. Fui para aí há 2 semanas. E já tinha visto algumas tipo críticas, não sei o quê, só que eu nunca vou pelas críticas, né? Eu, pá, gosto sempre de dar a minha opinião. Então fui ver o filme, mas por acaso neste filme hum, acho um pouco a mesma coisa que as críticas. Pá, sei lá, pronto, sem dar spoilers. Acho que estava infantil demais, tipo nas piadas, estão a ver? O realizador é o mesmo do Thor, o Ragnarok. E só que eu acho que neste filme ele fez. Pá, tinha demasiadas piadas. Era tipo uma comédia, mas muito real, estão a ver? Lá está, com piadas tipo um pouco infantis. Tipo, até foi engraçado no Thor Ragnarok, porque eu acho que não foi assim. Epá, tinha bués, mas não foi sempre. Estão a ver? E eu senti que neste filme era tipo, sem exagero. Em cada cena ele tinha que ter uma piada qualquer, uma cena assim.
E eu acho que acabou por estragar um pouco a dinâmica. Bem, isto não tem-se falar, né? Acabou por estragar um pouco a dinâmica entre o Thor e a Jane e entre o Thor e as outras personagens. Estou a ver, porque tipo, tinha muitas. ahm, Sabe, de comédia a mais, era só mesmo comédia a mais. E a parte sim que eu acho que deveria ter sido sério, não foi bem, e outras partes deviam ter mais impacto, não teve, porque não houve aqueles momentos sérios, basicamente. E pá, acho que acabou por estragar um pouco a narrativa do filme. Pá, fora isso, a representação acho que foi excelente, como sempre. Ahm, e pá, as cenas de luta também são brutais. Eu queria falar de uma cena de luta específica, mas não vou falar porque é spoiler, mas as cenas de luta estão muito fixe neste filme. Muito, muito fixe. E também vos queria falar. Estava aqui a dar mais um gol. Também vos queria falar. Espera aí, que isto não está. O que é que se passa aqui? Ah, ok. Não aconteceu aqui alguma coisa com o meu PC que eu não estava a perceber. Hum, Queria vos falar também de do que eu vou fazer para o resto das minhas férias, que eu ainda tenho vários dias de sobra, na verdade. E eu até pensei, como vou estar praticamente bem sozinho, não vou estar, não é? Mas os meus amigos vão estar todos de férias também, fora, fora da zona, digamos assim. Hum, tive a ideia até de tirar esta semana para ir visitar cenas, basicamente, como vou estudar história para o ano, como eu já tinha dito. Eu queria aprender um pouco mais, ter assim uma ideia mais hum, resumida, digamos assim, ter um pouco mais conhecimento de história. E a minha ideia ao fazer isso era ir tipo a museus e coisas assim do género que ainda não vi, ou então rever hum, aquilo que eu já não me lembro. E acabei por tipo planear esta minha semana a começar por, bem, neste caso não é por hoje, nem onde eu estou agora, mas a começar pela segunda-feira até ao final da semana. Vou basicamente tipo visitar bué das cenas e acho que vai ser muito bacana. Por acaso, acho que vai ser super. Não vai ser super entusiasmante, mas vai ser entusiasmante. Acho que vai ser muito fixe. Estar no meu registro e com o meu ritmo, a ver isso tudo e, e lá está a treinar a minha meditação, digamos assim. Também vai dar muito jeito para este tipo de coisas. E é aí que eu quero também falar mais nesse podcast, ou neste episódio, digamos assim, que é outra coisa que tem a ver um pouco com aquilo que eu tenho andado a treinar. Acho que uma coisa complementa a outra. Como eu estava a dizer na meditação, tenho estado a treinar o estar no presente. E como eu falei a semana passada, é como em certos aspectos o, o futuro, não em certos aspectos, mas em todos, na verdade, em que o futuro e o passado não existem e só existe o tempo presente, aquilo que nós estamos a viver agora, que é um tempo eterno, digamos assim, pelo menos para nós até morrermos, né? Acaba por ser sempre eterno, é sempre um constante presente e não futuro, e não o passado. Ahm, e eu acho que isso tira muita das preocupações, principalmente no que toca à ansiedade e tudo mais. E obviamente é mais fácil falar do que fazer. Por isso é que eu tenho andado a praticar e sinto que tenho melhorado bastante, por acaso. Sinto-me bastante mais sereno nisso e de uma certa forma, como é que eu ia te explicar? Não é que lá está, certas coisas não me preocupem, mas já não me preocupam tanto, algumas, né? Já não me preocupam tanto porque eu fico mesmo com aquele registro de que isto não existe
e isto ainda não aconteceu. Não faz sentido estar a pensar nisto, basicamente. E, e algumas coisas já tenho esse tipo de pensamento. E pá, e no que toca ao passado, é um pouco. É um pouco óbvio, acaba por ser um pouco óbvio, porque as coisas já passaram, já não existem, não é? Só que lá está, é muito mais fácil falar do que exatamente fazer. Neste caso é no sentido de esquecer as coisas que já passaram. Mas não é bem esquecer, mas é mais como hum, aceitar aquilo que já passou e de uma certa forma até aprender, porque o passado uma vez já foi presente, não é? E acabamos por ter que aceitar isso e ah, temos que aceitar isso, no fundo. Antes de entrarmos em malucos, temos que aceitar isso. E aquilo que eu ia falar agora, lá está uma coisa complementa à outra, é o deixar as coisas fluir, que é algo que eu também vou praticando cada vez mais, é o estar no presente e o deixar as coisas fluir. Que lá está, o estar no presente, acho que de uma certa forma já é deixar as coisas fluírem, deixar as coisas seguirem o seu rumo, não é? E é bastante interessante esse tipo de pensamento, porque acho que muitas vezes, e eu até noto isso em mim, muitas vezes é um bocado difícil hum, para mim deixar as coisas fluírem no sentido em que eu tenho uma certa, ou eu crio uma certa expectativa ou uma certa necessidade de controle. Quando eu digo necessidade de controle é na lógica em que eu quero que as coisas sigam ou sigam um certo caminho, ou eu quero que as coisas quero que as coisas reagem desta maneira, estão a ver? E isso é algo que muitas das vezes, aliás, não muitas, mas é algo em que todas as vezes nós não temos controle, não é? E lá está. E eventualmente, hum, ao focarmos-nos demasiado nisso, acaba por dar mais uma vez aquele sentimento de ansiedade, expectativas demasiado altas, stress, por aí fora. Quando temos que deixar as coisas seguirem o seu rumo, porque nós não somos aquelas coisas, nós conseguimos controlar. Hum, o que nós podemos fazer é simplesmente aceitar, seja qual for esse o resultado. Se for aquilo que nós queremos, pá, ótimo, não é? Para nós, como é lógico. Mas se não for, temos que saber aceitar e respeitar esse, esse caminho. Estão a ver? E, e lá está, ao estar no presente, não estamos demasiado preocupados com o futuro e com aquilo que irá acontecer, porque isso não existe. Hum, e acabamos por deixar as coisas fluir, porque temos, epá, a esperar que, que esse tipo de coisas aconteçam e quando isso chegar, lidar com isso da melhor forma, se for, lá está, mesmo até se for uma coisa boa, estão a ver? Tipo, imaginem, vocês estão muito, lá está, na expectativa de receber uma boa notícia e já estão a fazer.
festas antes da hora e por aí fora. E se calhar era melhor acalmarem-se, ter a noção de que essas boas notícias ainda não chegaram, que ainda não existem, e estão só calmos, sem stress, se vai correr bem, se vai correr mal, blá blá blá. Blá. Mas imagina que esse momento chega no presente e vocês conseguiram essa coisa que tantos queriam, e aí sim, como já é de facto realidade, porque já está no presente, já, já faz muito mais sentido e até vai saber melhor hum, celebrar isso, não é? E quando é uma coisa má, a mesma coisa. Quando chegar à realidade e quando chegar ao presente, é que nós podemos reagir de acordo com isso, não é? E, principalmente quando são coisas que nós não conseguimos controlar, hum, e principalmente no que toca a coisas negativas, temos que saber hum, aceitar isso, aceitar essa mudança, seja ela qual for, e, e respeitar. Basicamente, temos que respeitar a forma natural das coisas acontecerem. Houve alguém que disse, já não sei o que é que foi, acho que foi o Alan Watts também, que disse que a natureza está em constante mudança. Aliás, que a natureza é mudança, basicamente. Hum, Está sempre a mudar as coisas, na verdade, não é? E, e nós, ao tentarmos controlar a forma natural das coisas, por um lado, acho que acabamos por piorar isto em nós próprios, no sentido em que, como eu falei há bocado, níveis de ansiedade, níveis de stress, níveis de até de depressão, hum, mas acho que até acaba por piorar, porque quando mais, parece que quando mais queremos alguma coisa, mais essa coisa se afasta. E assim, não tentem. Podem querer, de uma certa forma, até podem querer, mas não ao ponto de criar essa ânsia toda ou essa angústia toda. Estão a ver? Têm isso na cabeça? Têm esse pensamento na cabeça? Ok, tudo bem. Querem aquilo. Mas deixem as coisas fluírem, estejam no presente e quando eventualmente, ou se, não é quando, ou se eventualmente chegar, ótimo. Se não chegar, temos que aceitar e seguir em frente, basicamente. E, e é algo que eu vou praticar cada vez mais através da meditação e através da escrita. A escrita acho que também é um exercício bastante bom para estar no presente, digamos assim. E, e são exercícios que eu escolho. Obviamente há outro tipo de coisa, isso agora vocês é que vão conseguir perceber por vocês próprios, se vocês quiserem embarcar nisso também. Ahm, Normalmente, por exemplo, o Alan Watts fala a meditação como. Como é que eu vou te explicar? Ele diz que o objetivo da meditação é meditar. Ou seja, não há um certo fim, não há um certo propósito na meditação. Por exemplo, como a música. Tem música também não tem um certo objetivo, não tem um certo fim. O objetivo da música não é o fim. O objetivo da música é tocar, não é? É fazer música. O objetivo da música é fazer música. Como o objetivo da dança não é chegar a um certo ponto da sala. O objetivo da dança é dançar. E, e por aí fora, acho que artes têm muito disso. Como por exemplo pintar, que acaba por ser o mesmo.
Estão a ver? Tipo, a arte de pintar não tem um certo fim. Pintar é pintar. Pintem o que vocês quiserem, como vocês quiserem, aquilo quanto você vos apetecer, estão a ver? Hum, e, e façam isso com uma certa graciosidade e com divertimento, não é? Com- E tenho certeza que vocês também, como eu já estou a sentir comigo, também vão melhorar nesse aspecto. E é só. Basicamente, neste podcast também bastante curtinho, também não tinha assim muito o que falar, lá está, tive em férias praticamente a semana toda passada e não vi muito o que dizer sobre assim, sobre as férias. Não houve assim um acontecimento muito interessante. Foi só mesmo para relaxar com a minha melhor amiga. E pronto, para a semana provavelmente vou ter muito mais que falar porque eu vou visitar vários sítios. Espero eu, pelo menos. E queria-vos deixar com uma frase que eu, para variar, esqueci-me de escrever. Foda-se, eu sou incrível, não é? Mas deixa ver se eu me consigo lembrar de uma frase aqui no instante. Não de uma frase. Ui, fuck, deixa cair. Não de uma frase, mas tem a ver também com esta conversa, que é. São duas palavras até em latim, que eu acho que eu falei há alguns tempos atrás. Não sei se foi no podcast por acaso. Não tenho bem a certeza, mas eu acho que falei uma frase até alguns episódios atrás, que é o Memento Mori, que significa lembra-te que um dia vais morrer. É algo assim do género. Ahm, mas outra frase que eu queria dizer, também em latim, tem muito a ver com aquilo que acabei de falar agora, que é o amor fati, que é o amor pelo destino. Ou seja, a fundação dessa frase tem tudo a ver com o deixar as coisas fluir e com o estar no presente e a aceitação das coisas que são e não das coisas que nós queremos que elas sejam. E é isto, maltinha. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Vejo-vos daqui a uma semana. Espero que tenham uma semana fantástica e que seja melhor que a anterior. Beijinhos e abraços. Até para a semana.